Sejam muito bem-vindos ao Vozes Silenciadas por Trás do Ritual. Nós somos 4 estudantes de Psicologia da Universidade da Maia. Eu sou a Leonor. Eu sou o Francisco. Eu sou a Carolina. Eu sou a Maria Clara. E hoje vamos abordar um tema de extrema importância que é a mutilação genital feminina ou MGF. Este podcast nasceu de um projeto da cadeira de Psicologia Social 1 com o objetivo de aprofundar a compreensão desta prática. Ao longo do episódio vamos partilhar dados, relatos reais e discutir possíveis soluções. O nosso propósito é, então, informar, sensibilizar e, acima de tudo, provocar reflexão sobre esse grave problema que afeta milhões de mulheres e crianças em todo o mundo. É mesmo isso, Clara. A mutilação genital feminina é algo que muitos acham que só acontece fora do nosso país, mas na realidade também acontece cá em Portugal. Em 2023, notou-se um registro de 220 casos de mutilação genital feminina. Isto é um número alarmante, do qual nós vamos falar hoje. E vamos muito para além de números. Vamos ouvir histórias de mulheres que enfrentam este sofrimento e como é que elas estão a reconstruir agora as suas vidas. Histórias como, por exemplo, a da Amina, que é uma mulher egípcia que passou por um ritual de mutilação genital feminina. Mas antes disto, que tal começamos pelo básico? O que é a mutilação genital feminina? A mutilação genital feminina é, então, uma prática em que se remove parcialmente ou totalmente os órgãos genitais externos femininos. Embora ela seja uma prática mais comum em países da África, do Médio Oriente e da Ásia, é também, muitas vezes, defendida como uma tradição, mesmo sem ter bases religiosas nenhuma. E para além disso, a mutilação é vista como algo necessário para garantir a pureza da mulher ou como preparação mesmo para o casamento. No entanto, as consequências são devastadoras e vão muito além daquilo que se imagina inicialmente. Vamos agora falar sobre uma história que nos tocou profundamente. A Carolina vai-nos relatar uma história que mostra como o sofrimento começa muito antes de nos apercebermos o impacto real que esta prática tem. Exatamente. O testemunho é da Amina, que é uma mulher egípcia que passou pela mutilação genital feminina apenas com 9 anos. Foi levada pela sua mãe a uma clínica para realizar este procedimento. Na época, ela não percebia bem o que estava a acontecer com ela, apenas sentia uma dor intensa e sentia bastante medo. Ela lembra-se que a sua experiência foi devastadora e agora percebe-se que, por causa disso, ela enfrentou bastantes complicações físicas e psicológicas. Hoje em dia, ela passou a falar mais da sua experiência, onde procura educar as comunidades sobre os perigos da mutilação genital feminina e lutar para acabar com esta prática. Ela tornou-se uma defensora ativa, falando nas escolas, em eventos comunitários e até trabalhando em organizações que ajudam as mulheres a recuperarem-se fisicamente e psicologicamente desta prática. Este testemunho é realmente devastador, Carolina, mas infelizmente é a realidade de muitas mulheres em várias partes do mundo. Eu acho que a parte que mais me choca é o facto de muitas vezes as vítimas nem sequer saberem o que é que lhes aconteceu. E além de terem tantos danos físicos, também têm psicológicos e muitas vezes irreversíveis. É realmente uma dor silenciosa, não só no momento, mas também para a vida toda. Mas então, como é que nós podemos mudar isso? O que é que nós podemos fazer para garantir que as futuras gerações de mulheres não passem por essas experiências? É sim, Clara, eu honestamente acho que o problema está na educação. Eu acho que temos de ter mais formação de profissionais de saúde. Esta é crucial e também é necessário haver uma sensibilização dentro das comunidades para este problema. Pois, eu concordo contigo, acho que nós precisamos criar um ambiente seguro onde as mulheres como a Amina se sintam bem para procurar ajuda e tentem acabar com esta prática. Agora falar sobre a situação em Portugal. Embora pareça algo distante, como já foi dito, houve mais de 220 casos de mutilação registados no nosso país em 2023 e estima-se que cerca de 6.500 mulheres tenham sido vítimas ao longo destes anos. Realmente é bastante chocante. Nós, infelizmente, temos a tendência de acharmos que em Portugal nós estamos a salvo dessa prática, mas a realidade não é bem assim. Porém, o facto de os casos estarem a ser mais registrados também significa que os profissionais de saúde estão mais atentos, o que é um sinal bastante positivo. Não sei. Eu acho que existe um grande estigma em denunciar estes casos. Existem muitas mulheres especialmente de comunidades imigrantes um bocadinho mais fechadas, que não têm tanta ajuda, que têm medo de falar, não só o medo de ter represálias, mas também o medo de serem rejeitadas e abandonadas pela sua própria comunidade. Sem dúvida, e é aí que entram as campanhas de sensibilização. Vocês sabiam que, por exemplo, a SIG, a APAF, têm feito um trabalho excelente, especialmente nos aeroportos. Nos aeroportos conseguem identificar mulheres que estão a ser levadas para outros países onde a mutilação é ainda praticada. Uau, por acaso não fazia a mesma ideia que isso existia.
Acho que precisamos cada vez mais de iniciativas como esta para nos ajudarem também a quebrar o ciclo de silêncio nestas mulheres. Agora vou partilhar uma curiosidade interessante. Vocês sabiam que em Lisboa existem jovens líderes de comunidades migrantes que estão a trabalhar contra a mutilação genital feminina? O mais interessante disto tudo é que, por falarem a mesma língua destas comunidades e conhecerem bem a cultura, conseguem lidar com esta questão de forma mais eficaz e ajudar a mudar mentalidades. Realmente é muito interessante ver como a mudança pode vir de dentro das próprias comunidades. Porque quando uma pessoa da própria cultura e realidade começa a questionar essas práticas, a transformação ela é muito mais poderosa. Exatamente, porque muitas vezes é muito difícil aceitar mudanças quando elas vêm de fora. É muito mais fácil acreditar em alguém que partilha as mesmas vivências e até os mesmos valores que nós. Agora a pergunta que todos fazemos é como é que podemos ajudar? A verdade é que cada um de nós pode fazer a diferença. Eu vou dar algumas sugestões. Primeiro, devemos anunciar o caso a autoridades competentes sempre que possível. E depois, podemos apoiar organizações como a PAF e a SIC que estão na linha da frente na luta contra a mutilação. Sim, e também podemos, por exemplo, divulgar informação ou apoiar campanhas de sensibilização. No fundo, esse é um tema que nos toca. A empatia e o compromisso de todos são essenciais. Mesmo pequenas ações podem ajudar a salvar vidas e mudar o futuro de muitas mulheres e crianças. Bem, é com este último remarque que nós chegamos ao fim do nosso primeiro episódio de Vozes Silenciadas por Trás do Ritual. Partilhem, conversem sobre o tema, continuem a lutar por um mundo mais justo, onde todas as mulheres podem viver livres da violência. Muito obrigado por nos ouvirem e até ao próximo episódio. No próximo episódio vamos falar com estudantes da nossa faculdade para saber as suas opiniões sobre este tema e trazer ainda mais testemunhos reais de quem viveu esta experiência. Não percam, porque vai ser uma conversa muito interessante e cheia de novas perspectivas.